A imagem está gravada nas placas tectônicas da história americana. Uma menina de 5 anos com um casaco azul claro, o rosto uma máscara de dignidade solene e incompreensiva, em pé nos degraus do Capitólio dos EUA. Ela segura a mão da mãe com tanta força que seus nós dos dedos estão brancos, observando um caixão coberto com a bandeira americana deslizar para dentro de um carro funerário preto. Naquele momento, Caroline Bouvier Kennedy deixou de ser apenas uma criança, tornou-se a protegida de uma nação em luto, a relíquia viva de uma promessa despedaçada chamada Camelot. Durante 68 anos, o mundo observou Caroline através de uma lente teleobjetiva, aguardando que a maldição Kennedy finalmente levasse o último membro da linhagem. Ela viu seu pai ser assassinado, seu tio morto, sua mãe vítima de câncer, seu irmão desaparecer no Atlântico e, mais recentemente, sua própria filha ser enterrada diante dela. A sobrevivência costuma ser sussurrada como uma dádiva, mas na casa dos Kennedy é uma sentença sob pressão. Esta não é uma história de privilégio. É uma autópsia cinematográfica de resistência à vida do último membro sobrevivente da família real mais assombrada da América. Para compreender a ferida profunda de Caroline, é preciso observar o silêncio da Casa Branca antes dos disparos. Nascida em 27 de novembro de 1957, em um mundo de casas de tijolos aparentes em Georgetown e ambições da Guerra Fria, Caroline foi a resposta a uma profunda dor familiar. Antes de seu nascimento, seus pais John e Jackie já haviam atravessado o Vale da Sombra da Morte. Jackie sofrera um aborto espontâneo e o nascimento de uma filha natimorta Arabella em 1956. Quando Caroline nasceu saudável, foi tratada como um milagre. Uma luz frágil em uma casa já sobrecarregada pelo peso das expectativas políticas. Aos 3 anos, ela já era filha do presidente eleito. Aos 4, seu playground era o gramado sul da Casa Branca e sua companheira era um pônei chamado Macaroni. O público via uma menina inocente com um corte de cabelo Chanel, um símbolo de juventude e possibilidades em uma nova era. Mas a Casa Branca era uma fortaleza de segredos. Jackie, aterrorizada com a propriedade pública, em que seus filhos haviam se transformado, construiu um jardim de infância no solário para manter Caroline atrás de um vidro. Ela queria fabricar uma normalidade, mas isso não existe para uma Kennedy. Em agosto de 1963, um segundo irmão Patrick nasceu prematuramente e morreu 48 horas depois. Caroline sentiu a súbita e gélida corrente de ar da perda, antes mesmo de saber o nome da palavra. 3 meses depois, essa corrente de ar se transformou em um furacão. A manhã de 22 de novembro de 1963 era comum no jardim de infância da Casa Branca, até que tudo mudou. Enquanto Caroline desenhava a comitiva presidencial em Dallas, virava na Rua Elm. Às 13 horas, seu pai foi declarado morto. A tarefa de destruir seu mundo coube à sua babá Maud Shaw. Como explicar o conceito de um tiro de assassino para uma criança de 5 anos? Shaw sentou Caroline em sua cama e disse que seu pai havia ido para o céu. A menina perguntou se poderia visitá-lo. A resposta foi um não definitivo. Os dias que se seguiram foram uma verdadeira aula de luto performático. Caroline permaneceu ao lado da mãe durante um funeral inspirado no de Abraham Lincoln, observando seu irmão de 3 anos, John Jr., prestar continência ao caixão, um gesto que se tornaria a imagem mais comovente da história da televisão. 2 semanas depois, foram despejadas da Casa Branca. A casa em Georgetown, para onde se mudaram, tornou-se uma atração turística com ônibus de turismo, parados do lado de fora como se a família enlutada fosse animais em um zoológico. Caroline não podia brincar em seu próprio quintal sem ser surpreendida por uma câmera. A ilusão dourada de sua infância fora substituída por uma vida de codinomes do serviço secreto
e o olhar implacável de um público em luto. A tragédia estava apenas começando a se expandir. Em 1968, o tio de Caroline, Robert F. Kennedy, havia se tornado seu segundo pai. Tio Bobby era o homem que a levava ao circo que preenchia o vazio deixado por JFK. Quando ele anunciou sua candidatura à presidência, pareceu que a honra da família estava sendo restaurada. Mas em 5 de junho de 1968, a violência retornou. Caroline tinha 10 anos quando sua segunda figura paterna foi assassinada a tiros na cozinha de um hotel em Los Angeles. Este foi o momento em que a maldição Kennedy deixou de ser uma trágica coincidência para se tornar um padrão aterrador. Jackie Kennedy, paralisada pelo medo de que seus filhos agora fossem alvos, tomou a decisão mais controversa de sua vida. Casou-se com Aristóteles Onassis e fugiu para a Grécia. O público americano sentiu-se traído, mas para Jack tratava-se de uma manobra tática de segurança. Caroline foi lançada em um mundo de iates gregos e presentes extravagantes, uma adolescente vivendo entre a Quinta Avenida e o mar Egeu. Ela era tímida, reservada e estava sempre na defensiva. Frequentou o convento do Sagrado Coração em Manhattan, uma menina que carregava o peso do trauma de uma nação em sua mochila. Em 1975, a violência quase a vitimou diretamente. Enquanto fazia um curso de arte na Sotheby's, em Londres, Caroline estava hospedada na casa de Sir Hugh Fraser. Certa manhã, um carro-bomba do IRA explodiu sob o veículo em que ela entraria minutos depois. Um vizinho, um oncologista, morreu instantaneamente. Caroline sobreviveu por uma questão de segundos. Foi um lembrete visceral de que seu sobrenome atraía o caos. Essa experiência de quase morte solidificou sua determinação de construir uma vida própria, longe dos holofotes. Ela estudou em Radcliffe e depois na Faculdade de Direito de Columbia, provando ser uma intelectual formidável, uma mulher que preferia a tranquilidade de uma biblioteca ao tumulto de uma campanha eleitoral. Em 1986, ela se casou com Edwin Schlossberg, um artista e designer 13 anos mais velho. Foi uma união construída sobre o desejo compartilhado por privacidade e profundidade intelectual. Ela optou por manter seu sobrenome não como uma estratégia de marketing, mas como um compromisso com o legado do qual agora era guardiã. Entre 1988 e 1993, deu à luz 3 filhos, Rose Tatiana e Jack. Por um breve momento, no início dos anos 90, as sombras pareceram se dissipar. Ela tinha sua própria família, sua mãe era seu porto seguro e seu irmão John Jr. era o príncipe de Nova York. Mas a Casa Kennedy é uma estrutura construída sobre areia movediça. Em 1994, Jackie, a mulher que sobreviveu a Dallas e Onassis, morreu de linfoma não Hodgkin aos 64 anos. Caroline e John Jr. ficaram como os 2 filhos sobreviventes de Camelot. As únicas 2 pessoas que realmente sabiam a temperatura do solário da Casa Branca ou o cheiro do cachimbo do pai. Eles se tornaram o principal apoio um do outro. John Jr. lançou a revista George, tornando-se uma celebridade mundial enquanto Caroline permanecia a Kennedy discreta. Ela observava com crescente ansiedade o irmão começar a pilotar aviões, um hobby que ela considerava uma perigosa brincadeira com o destino. Sua intuição se mostrou devastadoramente precisa. Em 16 de julho de 1999, o avião de John Jr. desapareceu sobre o Atlântico, a caminho de um casamento em família. Durante dias, o mundo acompanhou as imagens de sonar do fundo do oceano. Caroline esperou em um silêncio que poucos conseguem imaginar. Quando os mergulhadores encontraram os destroços, John ainda estava preso à sua cadeira
a 36 metros de profundidade. Aos 41 anos, Caroline tornou-se a única sobrevivente de sua família imediata. Seus pais haviam falecido. Seus irmãos haviam falecido. Todas as testemunhas de sua infância estavam enterradas ou submersas. A perda de John Jr. foi o divisor de águas que redefiniu a segunda metade de sua vida. Caroline se isolou ainda mais, canalizando seu luto para a Biblioteca Presidencial John F. Kennedy e para o Prêmio Perfil de Coragem. Tornou-se diplomata, servindo como embaixadora dos EUA no Japão durante o governo de Barack Obama e posteriormente na Austrália. Ela era uma sobrevivente nata, uma mulher que se portava com uma graça estoica e ponderada semelhante à de sua mãe. Criou seus filhos para serem independentes, separados da tragédia. Rose tornou-se cineasta, Jack escritor e Tatiana jornalista. Por 25 anos pareceu que Caroline finalmente havia escapado da maldição. Ela havia construído um legado de serviço longe da violência dos anos 60. Mas o paradoxo de Kennedy nos ensina que a paz é sempre temporária. Em maio de 2024, o horror retornou em sua forma mais íntima. Tatiana Schlossberg, a filha do meio de Caroline e uma vibrante jornalista ambiental, foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda poucos dias após dar à luz seu segundo filho. Ela tinha 34 anos, a mesma idade que Jack tinha quando ficou viúva. Em um ensaio comovente para a revista The New Yorker, intitulado Uma Batalha com Meu Sangue, Tatiana escreveu sobre sua luta para proteger a mãe de mais sofrimento. Ela escreveu sobre o sangue que herdou uma linhagem famosa por seu poder, mas agora traída por suas próprias células. Caroline, aos 67 anos, se viu novamente no cenário familiar dos corredores do hospital e dos prognósticos terminais. Em 30 de dezembro de 2025, Tatiana faleceu aos 35 anos. A tragédia de Caroline Kennedy reside no fato de sua vida ser um espelho do século americano, refletindo tanto suas mais elevadas aspirações quanto seus fracassos mais brutais. Ela é a menina que saudou a irmã, que espalhou as cinzas do irmão no mar, e a mãe que enterrou a filha há 61 anos após o assassinato do pai. Hoje, como embaixadora dos EUA na Austrália, ela permanece uma figura de imenso poder silencioso. Rompeu publicamente com seu primo Robert F. Kennedy Jr., chamando sua trajetória política de traição aos valores da família. Um raro momento de ação calculada pública por parte de uma mulher que geralmente deixa seu silêncio falar por si. Ela é a curadora de uma história que desaparece a última chama de um fogo que outrora iluminou o mundo. Alguns chamam isso de maldição. Outros chamam de probabilidade estatística de uma família que viveu rápido demais e voou perto demais do sol. Mas para Caroline é simplesmente a arquitetura de sua vida. Ela não explora a dor. Ela não se aproveita da tragédia. Ela a suporta com uma resposta filosófica que define seu caráter. Tive uma vida de grandes privilégios e grandes dores, e o privilégio foi ser filha deles. Ela é a última Kennedy de pé, uma sobrevivente que sobreviveu a todos com quem deveria compartilhar o mundo. Sua força não reside em seu nome, mas em sua recusa em ser destruída por ele. Ao se aproximar do fim de sua carreira diplomática, Caroline Kennedy permanece como um testemunho de que, embora a história possa levar sua família, ela não pode levar sua dignidade. A maldição Kennedy pode ter levado seu mundo, mas jamais levou sua alma. O veredito final sobre a vida de Caroline é resiliência como dever. Ela carrega consigo os fantasmas de Dallas, Los Angeles e do Oceano Atlântico sempre que entra em uma sala. Ela é a personificação viva do fato de que a Casa Kennedy
nunca foi apenas sobre política. Era sobre a capacidade humana de sobreviver ao inimaginável. Ao estar nas praias da Austrália ou nos pódios da Biblioteca JFK, ela é a última testemunha de Camelot. Ela é a menina que se lembra de Macaroni o pônei e é a mulher que sobreviveu à tragédia. Sua vida é uma jornada cinematográfica pelo coração das trevas que culmina em uma luz silenciosa e inabalável. A última dos Kennedys não apenas sobreviveu, ela triunfou. Em um mundo de fama passageira e escândalos baratos, Caroline Kennedy permanece uma figura de graça sob pressão. Uma mulher que compreende que a única maneira de honrar os mortos é viver uma vida com propósito. A maldição Kennedy realmente existe ou é apenas uma narrativa que usamos para dar sentido a uma mulher que sofreu mais do que qualquer pessoa deveria? O peso de ser a última sobrevivente inspira orgulho ou uma profunda e solitária exaustão? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Sua perspectiva nos ajuda a explorar a profundidade psicológica dessas figuras icônicas. Não se esqueça de curtir este vídeo se você achou esta análise da resiliência de Caroline significativa e inscreva-se em nosso canal para mais mergulhos profundos nas vidas que moldaram nossa história. Na Casa da Memória, a última luz costuma ser a mais brilhante. Nos vemos no próximo capítulo.